Olá pessoal, então vou fazer aqui neste vídeo uma apresentação aqui desse assunto de operações elementares, né, que a gente começou a ver essa semana. Então, eu falei para vocês, né, que existem basicamente três tipos de operações elementares, que a gente representa, né, com essa anotação aqui. O primeiro tipo de operação elementar, a gente troca duas linhas de um sistema, né, a linha I pela linha J. Na outra operação, a gente substitui uma linha por ela mais um múltiplo de uma outra linha. E um terceiro tipo de operação elementar, a gente substitui uma linha por um múltiplo dela. Então, é um fato que a gente pode verificar, né, ou demonstrar que se nós aplicarmos as operações elementares sobre as linhas de um sistema de equações lineares, transformamos o sistema em um sistema equivalente, ou seja, com o mesmo conjunto de solução. Então, essa é a ideia básica das operações elementares, né? E mais do que isso, a gente pode usar esse fato, né, que a gente não altera o conjunto de solução, para eliminar variáveis das equações de maneira sistemática, um processo denominado escalonamento. Então, o ponto todo é isso, a gente quer transformar um sistema de equações lineares em um sistema equivalente, ou seja, com as mesmas soluções, só que a gente quer fazer isso de uma maneira sistemática, eliminando variáveis. Então, vou fazer um exemplo aqui completo e a gente vai tentar entender esse processo, tá certo? Então, considere esse exemplo aqui, resolver esse sistema 4x4. Eu tenho 4 equações e 4 variáveis, tá? Então, talvez demore um pouquinho, mas é para a gente entender o processo todo, tá certo? Então, primeiramente, a gente pode nomear, né, ou numerar as linhas do sistema para facilitar a discussão das operações que a gente está fazendo. Então, a gente usa essa notação L1, L2, L3 e aqui é L4, né? Deixa eu corrigir. L4. Então, uma coisa que a gente pode fazer, nesse caso aqui específico, por exemplo, eu posso querer eliminar esse x, essa variável x, da segunda equação. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a segunda, né? A gente pode denotar isso também assim, né? Eu uso essa anotação aqui para dizer que eu estou multiplicando a primeira linha por menos 2 e somando a segunda, né? Então, se eu fizer isso, claramente vai ficar menos 2x mais 2x dá zero, menos 2y, menos 2 vezes 2y dá menos 4y mais 4y dá zero, né? E menos 2 vezes menos z dá 2z, menos z, aqui, né? Opa. Aqui. E menos 2w mais 3w dá w. 1 vezes menos 2 mais 4, 2. Tá? Então, o que a gente fez foi eliminar esse x, esses dois x que estavam abaixo desse primeiro x aqui. A gente poderia continuar, né? Por exemplo, se eu multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar com a terceira. Aí eu vou estar eliminando esse x daqui. Então eu poderia fazer esse processo para eliminar todas as variáveis x das equações abaixo da primeira equação. Tá? A gente vai fazer isso. Só que é mais prático a gente esquecer aqui essas variáveis x, y, w, elas não estão contribuindo com nada. No final das contas, a gente está apenas somando esses números, os coeficientes que estão multiplicando as variáveis. Tá ok? Então, por isso que a gente pode simplificar o processo se a gente operar apenas com os coeficientes, ou seja, apenas com a matriz ampliada do sistema, que é essa matriz aqui, né? A gente esqueceu aquelas variáveis e se concentrou apenas nos
coeficientes. Eu estou escrevendo aqui em verde aqueles coeficientes que estão do lado direito das equações, certo? Mas de resto, o que eu fiz foi basicamente, aqui, né, eu tenho 1, 2, menos 1, 1, 1, que são os coeficientes da primeira linha. Então aparece aqui 1, 2, menos 1, 1, 1, tá ok? Então o uso da matriz ampliada é só para facilitar. Embora talvez depois a gente vai ver também o uso do escalonamento para matrizes, tá? Independentemente de sistemas lineares. Bom, e aí? Continuando, né, a gente já tinha feito essa primeira etapa aqui, que foi multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar a segunda, que a gente denota assim, né? Eu estou substituindo a linha 2 pela linha 2 menos duas vezes a linha 1. Na verdade, eu estou achando mais prático fazer assim, né? É mais prático. É dizer que você está jogando a primeira linha sobre a segunda, multiplicando por menos 2, né? Para eliminar esse 2 aqui e botar um 0 aqui abaixo desse 1. Então a gente vai fazer isso, né? Na próxima etapa, eu quero zerar esse 1 daqui. Então eu vou multiplicar a primeira linha por menos 1, porque aí vai ficar menos 1 vezes 1, menos 1, somado com 1 dá 0. E o resto das contas a gente pode fazer. E se a gente fizer, né? Por exemplo, menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1, menos 3. Tá? Menos 1 vezes menos 1, 1. Mais 1, mais 0, 1. Ok? E assim por diante. 1 menos 1 dá menos 1 mais 2, 1. Beleza. Aí a gente obteve essa nova linha aqui. Agora, o próximo objetivo é zerar essa entrada de cá. Mas para isso, basta eu somar a linha 1 na linha 4, que é o que essa notação aqui está querendo dizer, né? Ok? Aí quando eu somo a primeira linha, a quarta vai zerar aqui. 2 mais 3, 5. Menos 1 mais 0, menos 1. 1 menos 1, 0. 1 mais 6, 7. Tá? Bom, aí temos o seguinte problema aqui agora interessante. Nesse caso aqui, a gente tá vendo, né, que o primeiro... eu já zerei todo mundo abaixo da... Todas as entradas abaixo desse primeira entrada aqui. Eu deveria agora partir para a segunda coluna, para eliminar as variáveis y. Né? Essa coluna aqui é a coluna das variáveis y. Só que o primeiro y que eu tenho aparece só na terceira equação, não tem um y na segunda. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar a segunda linha pela terceira. Então, aqui está errado, né? Deixa eu corrigir. A gente vai trocar a linha 3 pela linha 2. Certo? Pronto. Bem simples esse tipo de operação alimentar. A gente só trocou as linhas aqui de lugar. Agora, eu tenho um y aqui, ó, ou seja, eu tenho esse coeficiente, menos 3, e eu posso querer eliminar esse 5 que está aqui abaixo, né? A gente já vai ver qual é o objetivo final dessa eliminação, né? Então, eu posso multiplicar essa primeira linha, essa segunda linha por 5 terços, e aí 5 terços vezes menos 3 dá menos 1, melhor, menos 5, que somado a 5 dá 0. É isso que a gente quer fazer. Então, zerou aqui. E aí, 1 vezes 5 terços menos 1 dá 5 terços, menos 3 terços dá 2 terços. Tá? 5 terços vezes 1, 5 terços, mais 0, 5 terços. Menos 4 vezes 5 terços, menos 20 terços. Mais 7, 7 é 21 terços, né? Então fica 21 menos 20, 1 terço. Beleza? E a gente está quase lá, porque agora eu tenho que eliminar, ó, eu já eliminei todos
as entradas abaixo desse menos 3 aqui. Ou seja, eliminei todos os y que estavam aqui abaixo. Tá, eu posso eliminar agora esse termo aqui, ó, usando a terceira linha. Tá? Então, eu vou multiplicar, como eu quero eliminar esses 2/3 aqui, vou multiplicar a terceira linha por menos 2/3 e somar. Né? Ou seja, substituir a linha 4 para a linha 4 menos 2/3 da linha 3. Aí vai zerar essa entrada aqui, tá? Menos 2/3 mais 5/3 dá 3/3, que é 1. 2/3 menos 2/3 vezes 2 dá menos 4/3, mais 1/3 menos 3/3, que é menos 1. E aqui a gente chegou na famosa forma escalonada, né? Escalonada vem dessa ideia de ter uma escadinha aqui, né? Essa escadinha aqui. E aí, qual é o significado dessa escadinha? O significado dessa escadinha é que a gente conseguiu, se a gente voltar ao sistema, né, se retornarmos à forma de sistema, a gente conseguiu eliminar uma variável a cada passagem de uma equação para outra. Né? Eu passei dessa equação para essa, eliminei o x. Passei dessa para essa, eliminei o x e o y. Passei dessa para essa, eliminei o x, o y e o z. De modo que eu tenho essa escada aqui, né? Posso ver assim também. E quando eu chego nessa forma, que é chamada forma escalonada, né? Porque se a gente olhar aqui para a matriz, ó, como eu falei na live, a gente tem aqui os pivôs, que eu posso marcar aqui, né? As primeiras entradas não nulas estão sempre à direita dos pivôs das linhas acima. Então essa que é a ideia da forma escalonada. No caso aqui fica quase como se fosse uma matriz triangular, né? Mas a gente vai ver depois casos mais complexos onde não é essa a ideia, não é a ideia de formar uma matriz triangular. Nem sempre isso vai ser possível. Mas a ideia que a gente tem é que os pivôs de cada linha sempre estão à direita dos pivôs das linhas de cima. Tá? Então, voltando aqui à forma de sistema, a gente vê que a gente pode agora resolver o sistema facilmente de baixo para cima, né? Porque o W já está dado aqui, igual a menos 1. Eu posso usar como Z mais W é igual a 2, Z é igual a 2 menos W, ou seja, é igual a 2 menos menos 1, porque eu já conheço o valor de W, 2 menos menos 1 dá 3. E assim por diante, né? Para calcular o menos 3y é menos 4, menos Z, menos W. Substituindo os valores que já foram calculados de Z e W, eu chego a menos 6. Só que, se menos 3y é igual a menos 6, y é igual a 2. Tá? E assim por diante, a gente descobre também que o x é igual a 1. Então, essa é a ideia do escalonamento. A ideia básica é essa. Esse processo também é conhecido como eliminação gaussiana. Eliminação porque você vai eliminando variáveis, e gaussiana em homenagem ao grande matemático Gauss. Tá? Ou eliminação, o algoritmo de Gauss, também é conhecido assim, tá certo? Então, se o objetivo é só resolver o sistema, você pode fazer dessa maneira, e essa é a maneira indicada. Tá? A gente vai depois ver outras utilidades do escalonamento, e talvez nessas outras utilidades a gente tenha que fazer um escalonamento completo. O que consiste o escalonamento completo? Né? A gente vai continuar esse processo de eliminar variáveis que, em termos de matriz, é introduzir zeros, né? E a gente pode continuar da seguinte maneira. Né? Por exemplo, eu já cheguei aqui, no final tenho 1 aqui. Se, por acaso, na última linha, o pivô da última linha não fosse 1, eu poderia dividir toda essa linha aqui pelo número, digamos que fosse 4. Eu dividiria toda essa linha por 4 para obter um 1 aqui. Por que isso? Porque depois eu posso usar esse 1 aqui para multiplicar
por um número conveniente para eliminar os zeros que estão acima dele. E fazendo isso, a gente vai tirar todas as variáveis w que estão aqui, né, nas outras linhas do sistema. Então vamos ver como é que funciona. Eu vou substituir aqui, ó, ou melhor, vou multiplicar a linha 4 por menos 1 e somar na linha 3. Ou seja, substituir a linha 3 pela linha 3 menos a linha 4, para zerar isso aqui. Note que esse processo não vai alterar o que eu já fiz nas outras colunas, porque aqui só tem zeros, né? Quando eu multiplicar menos 1 por esses zeros, não vai alterar em nada. Então, vou me concentrar só quem está acima aqui. Tá? Então, vai aparecer esse zero aqui, e vou ter também menos 1 vezes menos 1 dá 1, mais 2, 3. Pronto, resolvi a parada desse zero aqui. Agora, o objetivo é eliminar este elemento daqui. Mas aí eu posso multiplicar essa quarta linha por menos 1 e somar na segunda. Ao fazer isso, vai aparecer esse zero aqui. E eu tenho também aqui, ó, menos 1 vezes menos 1 mais 1. Menos 4, menos 3. Beleza. Falta agora eliminar este 1 daqui. O que é que eu vou fazer? Multiplicar a linha 4 por menos 1 e somar a linha 1, que é o que está escrito aqui. Fazendo isso, e essa a grande sacada, né, é que ao fazer essas operações, como tudo aqui é zero, né, eu já zerei isso daqui, eu não mexo em nada que está acontecendo aqui nessas três primeiras colunas. Só estou mexendo na quarta coluna. Tá? Beleza, então 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 1, 0. Zerei. Esse menos 1 aqui vezes menos 1. Mais 1. Mais 1, 2. Tá? Aqui eu posso agora, ó, eu já zerei todo mundo aqui. Agora eu posso me concentrar na terceira coluna. Tá? Então eu posso querer eliminar esse aqui. Eu vou querer eliminar esse 1 daqui. Então eu vou multiplicar a linha 3 por menos 1 e somar com a linha 2. 0 esse de cá. Tá? Não mexo nada que está na quarta coluna que eu já resolvi. Não mexo nada nas primeiras e segundas colunas porque eu já resolvi também. Só estou me concentrando aqui na coluna 3. Tá? E também, quando eu multipliquei aqui, né? 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3, menos 6. Eu tenho que tomar cuidado com essa coluna em verde aqui também. A gente opera sobre ela também. Tá? Na verdade, opera sobre todas. Mas como tem esses zeros aqui, eles acabam não influenciando. Tá? Muito bem. Para eliminar esse menos 1 aqui, eu posso somar a linha 1 a linha 3. E aí vai ficar 1 mais menos 1, 0. 3 mais 2, 5. Né? 3 mais 2, 5. Que está aqui. Muito bem. Então, já zerei todo mundo aqui acima desse 1 na terceira coluna. E só está me faltando resolver a segunda coluna. Aqui eu tenho um menos 3 aqui. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso multiplicar essa linha, a segunda linha, por menos 1/3, que é uma operação elementar. É a primeira vez que a gente está usando ela aqui, né? Eu estou fazendo isso para forçar esse pivô aqui a ser 1. Se eu faço isso, né, usando essa operação elementar, vai ficar dividindo por menos 1/3, né, ou melhor dizendo, multiplicando por menos 1/3, vai ficar 1 aqui, menos 6 vezes menos 1/3 dá 2. E finalmente, depois aqui de muito trabalho, né, nós podemos eliminar esse último elemento aqui que está acima desse pivô. Como é que eu faço isso? Multiplico
a segunda linha por menos 2 e somo com a primeira. Assim a gente vai 1 vezes menos 2, mais 2, 0. Todas as outras entradas são 0, e aqui eu tenho esse 2 vezes menos 2, menos 4, mais 5, 1. Certo? Então, chegamos ao que a gente chama de forma escalonada reduzida, porque os pivôs são todos unitários, tá ok? Acima dos pivôs eu só tenho 0, e ela está na forma escalonada. Em termos de sistema linear, né? Se a gente retornar essa matriz aqui para a forma de um sistema linear, o que a gente vai obter? Né? Isso aqui está dizendo que x é igual a 1, y é igual a 2, z é igual a 3, w igual a menos 1. Ou seja, a gente já sabia essa resposta, né, quando a gente parou ali naquela forma triangular e fez a substituição de baixo para cima. Então, se a gente tivesse continuado o escalonamento, ou melhor dizendo, continuando o escalonamento, a gente também chega no resultado. Tá? Em geral, isso não é necessário, fazer o escalonamento completo, que é chamado também de algoritmo de Gauss-Jordan. Tá? Para fazer o escalonamento não é necessário, se for para apenas resolver o sistema. A gente pode parar ali na triangular e resolver de baixo para cima, mas a gente pode também fazer o processo completo. E a gente vai chegar também na mesma solução. Por quê? Porque as operações elementares não alteram, né, a aplicação de operações elementares não altera o conjunto de solução do sistema. Bom, foi isso. Vocês podem tentar aplicar esse sistema lá no Matrix Calc e pedir para fazer o algoritmo de Gauss ou de Gauss-Jordan, né? E aí vocês vão ver as etapas iguais ou similares a que eu fiz aqui. E vocês vão ter oportunidade de trabalhar bastante esses algoritmos também no final da unidade. O que importa aqui, no momento, é essa ideia de operações elementares que são úteis para simplificar sistemas e colocar as matrizes em certas formas que são simples de entender o que está acontecendo, que são a forma escalonada e a forma escalonada reduzida. É isso. Até mais.